Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 5 de primeira carta aos Timóteos. Temos ainda a segunda, mas essa carta tem o meu coração. Ela é cheia de coisas, de aprendizados. Paulo tá ali falando, né? Ensinando Timóteo a organizar a igreja, a levantar as pessoas certas, os presbíteros, bispos, diáconos, mas ao longo disso ele vai ensinando a trajetória do próprio Timóteo, que era muito jovem, né? Não novo na fé, porque ele era filho de um pai grego, mas de uma mãe judia, então ele já tinha crescido dentro desse ambiente, né? Mas ao mesmo tempo, então Paulo vai ali falar de coisas muito práticas, como a gente vê ele falando também na carta aos Coríntios, enfim, algumas outras cartas, mas aqui muito mais particular, individual, que serve para qualquer, não só jovem, como também novo na fé, como ancião, enfim. Eu gosto muito dessa carta. Então, hoje, hoje ele vai falar também sobre muitas coisas boas, que vamos deixar o Espírito Santo fluir aqui, para ver como é que a gente vai guiar esse capítulo de hoje, mas fazendo aquela breve introdução. Esse é um canal onde aqui você lê um capítulo da Bíblia por dia. Estamos aqui desde Gênesis. Aqui no YouTube eu cheguei em Reis, mas lá no meu Instagram tem aqui na descrição não, na verdade no meu, como é que é o nome? Na minha página lá, né, tem a referência lá do meu Instagram lá. Eu comecei desde Gênesis. Então, o Senhor sempre nos abençoou com uma palavra por dia, uma reflexão por dia e um direcionamento, assim, sabe? Muito prático, muito atual para os dias de hoje. E aqui a gente faz essa leitura corrida aí do capítulo, né? Então a gente lê todo o capítulo. Por que eu fiz isso? Porque eu vi a necessidade, sabe? Às vezes as pessoas, de fato, tem muita gente aqui na internet falando da palavra de Deus, mas às vezes pegam os capítulos, né? Ou o capítulo solto, ou o versículo solto. E sempre é bênção, não tô criticando quem faz isso, mas eu senti a necessidade da gente ver aquelas coisas das quais a gente não vê em lugar nenhum, até mesmo na igreja, né? Às vezes as pessoas, os pastores, enfim, eles evitam falar sobre algumas passagens, sendo que tudo tem propósito de estar na Bíblia, nada foi colocado por acaso. Então, a gente sempre passa por essas questões assim, né, mais difíceis. E aqui, hoje, eu acho que tem uma delas muito importante, coisa que é falada desde o Antigo Testamento, e que aqui Paulo, mais uma vez, vai tocar nesse assunto aí das viúvas, né, em especial. No Antigo Testamento a gente vê muito sobre órfãos e viúvas, como essa classe de pessoas era importante para o coração de Deus. E aqui Paulo, no intuito de instruir Timóteo, vai ali tá falando para ele como ele deveria fazer, né? Porque às vezes tinha muito para cuidar. E desde o Antigo Testamento até agora no Novo, passaram-se muito tempo, né? Então, só 500 anos foi só aquele lapso onde Cristo, né? Depois, quando veio Jesus Cristo. Então, desde que Deus falou pela primeira vez lá em Levítico, enfim, lá em, nem lembro onde, Deuteronômio, né, que fala muito sobre isso, até agora, onde nós chegamos de 1 Timóteo, não foram 4 anos, mas foram mais de 400 anos aí né, muito mais, aliás, enfim, né, então, mas isso não mudou para Deus.
Isso continua sendo precioso e sendo responsabilidade, sim, do povo de Deus, da igreja. Enfim, isso até chegar em Timóteo, imagina até agora a nós, né? Mas a palavra de Deus vai nos instruir aí como fazer, né? Então, a palavra de Deus, ela tem esse propósito sempre, né? Ontem eu estava contando aqui um pouquinho que eu sempre retiro da Bíblia aquilo pelo qual eu devo. Ontem eu estava até conversando aqui com a minha mãe, com uma amiga nossa, sobre o que é quando a gente fala conhecereis a verdade vos libertará. É essa verdade, sabe? Eu acredito muito que seja a palavra de Deus, seja a verdade que Jesus Cristo nos ensina. A partir disso que nós podemos viver no ontem, no hoje e no futuro. Qualquer dia, isso daqui vai ser muito atual pra gente. E é isso. Então vamos começar orando. Já falei demais. Vamos, que eu ainda tô naquela minha correria, na saga. Quem sabe um dia eu volto aqui pra falar um pouco mais sobre isso, né? Ai, no momento não é o tempo, mas volta e meia eu coloco aqui algumas coisas, né? Então quem tá acompanhando tem mais informações. Vamos lá, amém. Deus, obrigada pelo dia de hoje, Jesus, obrigada por mais um dia, por mais um sol que nós podemos ver amanhecer, pelo fôlego em nossos pulmões, pelo nosso coração batendo. Deus, muito obrigada. Oramos por aqueles, Deus, que estão enfermos em hospitais, muitas vezes com seus corações fracos, Deus, com seu pulmão fraco. Te pedimos o sopro de vida, Deus, um fôlego de vida novo, Deus, em nome de Jesus. Nos protege, Deus, em meio a esse tempo, esse clima de secura, sabe, Deus, as crianças, os idosos, Deus, em nome de Jesus, oramos por cada geração, sabe, Deus, para que o Senhor nos dê as condutas certas, Deus, para que possamos tá nos vivendo melhor, em nome de Jesus. E a Tua palavra seja sempre lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, para que possamos viver conforme a Tua vontade e a Tua verdade, Jesus. É o que eu oro e te peço, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu falar uma coisa muito boa para mim, que me indicaram e eu quero indicar. Nem todo mundo aqui, na verdade, eu acho que a maioria nem é de Brasília que estão aqui seguindo, mas quem for ou quem está em um estado, né, que tá penando aí, aqui em Brasília tá muito calor e muito seco, porque aqui as estações são secura e chuvoso, então quando tá seco pra valer, não chove há muito tempo. Então, uma coisa que me ensinaram que tem servido muito é lavar o nariz com aquele soro, né, fisiológico, e eu não sei vocês, mas eu morria de medo daquilo, porque eu não aguento nada entrando no meu ouvido ou no meu nariz, pelos meus orifícios. Mas é bem facinho, me surpreendi e é bom, refresca, sai muita coisa que a gente não pode ficar dentro da gente. Então, fica a dica. Vamos lá, gente, vai dizer assim: não repreendo o homem mais velho, mas o aconselho como se ele fosse o seu pai. Trate os homens mais jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães e as mulheres jovens como irmãs, com toda a pureza. Cuide das viúvas que não tenham ninguém para ajudá-las. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, são eles que devem primeiro aprender a cumprir os seus deveres religiosos, cuidando da sua própria família. Assim, eles pagarão o que receberam dos seus pais e avós, pois Deus gosta disso. A verdadeira viúva, aquela que não tem ninguém para cuidar dela, põe a sua esperança em Deus e ora, de dia e de noite pedindo a ajuda dele. Porém, a viúva que se entrega ao prazer está morta em vida. Timóteo, mande que as viúvas façam o que eu aconselho para que ninguém possa culpá-las de nada. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Coloque na lista das viúvas somente a que tiver mais de 60 anos e que tiver casado uma vez só.
Ela deve ser conhecida como uma mulher que sempre praticou boas ações, criou bem os filhos, hospedou pessoas na sua casa, prestou serviços humildes aos que pertencem ao povo de Deus, ajudou os necessitados, enfim, fez todo tipo de coisas boas. Mas não ponha na lista as viúvas mais jovens, porque quando seus desejos fazem com que queiram casar de novo, elas abandonam a Cristo. E assim, elas se tornam culpadas de quebrar a primeira promessa que fizeram a ele. Além disso, elas se acostumam a não fazer nada e a andar de casa em casa. E pior ainda, aprendem a ser mexeriqueiras, metendo-se em tudo e falando coisas que não devem. Por isso, eu quero que as viúvas mais novas casem, tenham filhos e cuidam da sua casa para que os nossos inimigos não tenham motivos para falar mal de nós. Pois algumas viúvas já se desviaram e seguiram Satanás. Se alguma mulher cristã tem viúvas na sua família, ela deve ajudá-las. Que ela não ponha essa carga sobre a igreja para que a igreja possa cuidar das viúvas que não tenham ninguém que as ajude. Os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja merecem pagamento em dobro, especialmente os que se esforçam na pregação do evangelho e no ensino cristão. Pois as escrituras sagradas dizem, não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. E dizem ainda, o trabalhador merece o seu salário. Não aceite nenhuma acusação contra qualquer presbítero, a não ser que ela seja feita por 2 testemunhas, pelo menos. Repreenda publicamente os presbíteros que cometeram pecados para que os outros fiquem com medo. Na presença de Deus, de Cristo Jesus e dos santos anjos, eu peço e insisto no seguinte: em tudo que você fizer, obedeça a estas instruções. Sem preconceito contra ninguém, sem favorecer nenhuma pessoa. Não tenha pressa de colocar as mãos sobre alguém para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Não tome parte nos pecados dos outros. Conserve-se puro, já que muitas vezes você tem ficado doente do estômago. Não beba somente água, mas beba também um pouco de vinho. Os pecados de algumas pessoas podem ser vistos claramente antes mesmo de elas serem julgadas, mas os pecados de outras pessoas só são vistos depois. Assim, também as boas ações são vistas claramente, mesmo aquelas que são difíceis de ver não poderão ficar escondidas para sempre. É isso! Bom, vamos começar aqui pelo começo. Como eu disse, né, essa é uma carta de Paulo ensinando Timóteo ali, né? Às vezes a gente sabe que Timóteo era jovem, e aí ele vai começar essa parte aqui falando assim, não repreenda um idoso, uma pessoa muito mais velha que você. Trate-os como um pai, aconselhe-os, né? Então, sua função, tudo bem, você foi constituída como uma autoridade, você tá aí, né, representando a Deus, a mim, enfim. Você pode, né, ter essa força. No entanto, aos mais velhos, todos nós devemos ser prudentes. É igual uma pessoa mais velha cuidando de um pai, de uma mãe. E aqui vai falar muito sobre esse cuidado com o mais velho, né? Então, Paulo começa falando isso. Não repreenda um homem mais velho. Aconselho como você aconselharia um pai, com todo respeito, da mesma forma como uma mulher mais velha, né? Então, tem alguma coisa que um ancião ali, um bispo, um presbítero tá fazendo de errado e você tá incumbido em arrumar isso, então eu vou te pedir para você virar e sentar com ele, falar como se você falasse com o pai. E isso não é só na relação de igreja, né, gente? Não é só nessa qualidade de autoridade, mas em relação a um trabalho que você tenha, né? Você sabe como... não, seu chefe falou alguma coisa e você sabe que é de um modo diferente. Você precisa fazer isso com, né, não se achando sabidão, mas com respeito, tentando ali caminhar num lugar onde, sabe, você vai
conseguir passar seu ponto de vista, sua visão, ou até mesmo o que é o certo a se fazer da melhor maneira, né? Sem desrespeitá-lo, sem tirar a autoridade, sem tirar a experiência dessa pessoa. E aí a mesma coisa ele vai falar ali também, quando ele fosse se dirigir a pessoas mais jovens, as irmãs das igrejas, mais novinhas, aos irmãos, a esses ele devia tratar como irmãos, né? Então, assim, se tivesse interesse que fosse que fosse feito decentemente, mas enfim, para conversar, para chamar a atenção ali. Então, era sempre nesse ambiente, como a gente viu aqui há uns dias atrás, a gente falando sobre esse ambiente familiar. Falando em família, nosso tempo se esgotou, mas só pra gente finalizar com essa parte, vai falar para ele, então, como é que era feito agora a questão das viúvas. Muito provavelmente, a igreja tinha responsabilidade com as viúvas, assim como foi determinado lá em Deuteronômio, no Antigo Testamento. As pessoas deviam cuidar das pessoas viúvas, até porque muitas delas naquela época não trabalhavam. Então, eles deviam ficar responsáveis, né? A gente vai ver ali Elias, né? Quando ele encontra uma viúva pobre, enfim, várias vezes a gente vê alguma viúva do qual estava sendo negligenciada, né? E aí a igreja tinha essa questão. Mas Paulo vendo, né, como era essa dinâmica, ele virou e ele falou assim: as mais novas, eu vou orientar o seguinte, eu prefiro que casem. Se ela tiver menos de 60 anos, é melhor que ela volte a casar, né? Para que Satanás não entre, né? Para que os nossos inimigos não tenham nada para falar contra nós. Porque uma mulher mais jovem, seja 60 hoje em dia, né? Naquela época era 60. Hoje em dia talvez seja isso, os 64, né? As mulheres mais novas, elas ainda têm essa, né? Esse remeleixo, enfim, não sei. Então, ele fala, eu recomendo que essas casem. Você vai colocar na lista que é para a igreja cuidar, somente as com mais de 60, e isso daqui não é, né, talvez algo taxativo. Para hoje a gente pode, né, se encaixar de acordo com a nossa realidade. Então, mais de 60 e que não tenha família e que não queira se casar de novo. Então, por quê? Porque os da família, quem tem família, quem tem um filho, um neto, né, alguém assim, algum parente, essas pessoas é quem devem cuidar dessas mulheres. Porque aí ele vai falar assim, ó, porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. No versículo 4 fala assim, ó, mas se alguma viúva tem filhos ou netas, são eles que devem primeiro aprender a cumprir os seus deveres religiosos, cuidando da sua própria família. Então isso, mais do que uma ordenança bíblica, mais do que uma ordenança de Paulo, é algo que você vai fazer por ser cristão, né? Então, é uma obrigação de um cristão, de um filho, de um neto, cuidar ali da viúva. Então, é isso. E aí vai falar mais algumas coisas sobre os presbíteros, né? Sobre Timóteo também, aquela questão do vinho, a gente viu aqui hoje, né? Que eu tinha comentado ontem. Mas é isso, gente. Então, que possamos aprender sempre com a palavra de Deus. Eu não vou me estender porque não vai dar mais tempo, tá bom? Boa terça-feira para vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.